Meus queridos amigos que acompanham a programação da GTV, nós começamos mais uma atração esportiva aqui no canal 5 da Life, que é o Lendas do Esporte. Nesse momento a gente está chegando aqui na casa de mais um entrevistado. Ele vai ser a grande estrela do nosso segundo programa. Daqui a pouquinho você vai saber de quem estamos falando, tá bom? Só um instante. A nossa personalidade esportiva da semana é essa figura simpática aqui ao meu lado. Vanderlei Marcos Cassola, o Tico Cassola, maior artilheiro da história do futebol garcense, que terá a sua história contada no programa de hoje. Muito obrigado por nos receber em sua residência, Tico. Eu que agradeço, né, a você, Marcão, aos seus ouvintes, né, do canal GTV. E vamos, então, agora relembrar aí os grandes fatos, os momentos de carreira aí da nossa vida esportiva aqui em Garça. Por favor, Tico, vamos nos sentar aqui, vamos conversar um pouco sobre a sua história. Aliás, o que tem de capítulo a sua história, hein? Essa sua história esportiva começa a partir de quando, aproximadamente, Tico? Isso aí tem bastante tempo, hein? Desde que eu me lembro, vem desde a época dos bancos escolares, assim, que a gente estudava aqui na antiga escola artesanal, né? Que hoje é o Escola de Cultura. Escola de Cultura. Né? E ali a gente já se reuniu em turmas e começou já a montar as equipes, né? Primeiro da sala de aula, depois do próprio ginásio, né? E aí foi o pontapé inicial. Não parou mais. E aí, com certeza, aí foram aí quase uns 40 anos aí correndo atrás da bola. Bom, dos bancos escolares para os gramados da época. Foi um choque, Tico, você chegar aos campos do futebol amador? Então, nessas competições que a gente fazia nas escolas, começamos a jogar entre as escolas da cidade, também intermunicipal, né? E os pessoal aí da várzea foi descobrindo, foram vendo, né? E chamou a gente e outros garotos mais para ir para a várzea. Eu, por exemplo, com 13 para 14 anos, eu já recebi o convite para ir jogar no Ipiranga. E aquela época, a várzea garcense eram assim, formada por grandes times, grandes jogadores. Anos 70, né? Início dos anos 70. Grandes jogadores, grandes times, rapaz. E o impacto foi assim tremendo. A gente fala, puta, disputar um varziano aí com esses times grandes. Mas devagarzinho a gente foi entrando e conseguindo o espaço. E logo o futebol garcense, o Ipiranga e principalmente os adversários começaram a conhecer a sua vocação de marcar gols. Eu tinha um meu irmão que já jogava no Ipiranga, todos conhecem ele por Rola, e era um bom meio campista, meia direita e tal. Quando eu fui para o Ipiranga, para meio do campo ele não dá, vai ter que jogar na frente. Ele marca gol aí nas equipes de baixo da cidade aí, vai jogar na frente. E casalou perfeito, já assim que fomos jogar no ataque, já recebemos a camisa 9 mesmo aí de um clube da várzea, e aí não parou mais. Não parou mais. Foram gols atrás de gols. Eu lembro que no começo era difícil, a gente era inibido, tudo, né? E eu lembro que eu passei mais ou menos no primeiro campeonato, assim, marquei um gol.
Só porque era grandes times, grandes marcadores e tal, né? Muito incomum isso. Mas no início foi. E vou te falar uma coisa, eu tenho esse gol guardado porque foi numa cobrança de escanteio, a bola ia passando e eu dei um toquinho com a mão. O gol foi de mão. Mas o juiz não viu. O juiz não viu e o bandeirinha correu pro centro. Confesso que assim que ao invés de eu vibrar, eu parei. Parei assim de temeroso. Falei, puta, fiz uma arte aqui. Você se lembra contra qual time foi? O gol foi lá no Campo do Rebelo. Campo do Rebelo. Precedeu o Toyotão. Que precedeu o Toyotão. Era um pouco o campo acima do Toyotão. O adversário, se eu não me engano, eu acho que era o Transribas, que era um time da Vila, então Vila Nova, né? Hoje Vila Araceli. O juiz eu lembro perfeitamente. O juiz era o seu Cavalaria, que trabalhava no fórum e tal, e participava. Era um bom juiz que tinha aí. Mas não viu o gol? Não viu, foi assim rápido, mas eu mais fiquei com vergonha do que comemorei. Mas os colegas veio, comemorou, o juiz validou, bandeirinha correu. Ali foi o campeonato de um gol. Ô Tico, você disse que começou, né, no futebol, essa sua linda, bela trajetória no futebol amador nos anos 70. Para muitas pessoas, os anos 70 foram anos mágicos para o futebol amador. Dali, no início dos anos 70, a gente teve o Serenata, posteriormente o Induscômio, o próprio Ipiranga, né, que não é dos anos 70, é fundado em 60, mas assim, o primeiro título aconteceu nos anos 70, tinha SASP, Frigos, Casa Ipiranga, campeã de 74, e assim por diante, sem dizer assim algumas equipes intermediárias, mas que eram muito fortes, como o próprio Banespa. Na época era muito comum ter equipes de agências bancárias, né? Logo apareceu a surpreendente São Francisco, campeã de 78. Você acha que a sua carreira, assim, o seu nome, Tico Cassola, como artilheiro, decolou mesmo pelo fato de você ter começado na década de 70? Um dos fatores que eu sempre falo assim, comento assim na roda entre os amigos, é que eu gostava, me dedicava, né? E tive a felicidade de jogar num grande time, que era o Ipiranga, com bons jogadores. Então isso... Ótimos jogadores. Ótimos jogadores, assim, que sabiam armar e preparar as jogadas, assim, com maestria, assim, e colocava a gente na cara do gol. Eu posso esquecer nome, mas vou citar uns, por exemplo, Chico Ramalho, Toninho Marques, Sarará, Osmar na ponta esquerda. Bons tempos. E que isso aí facilitou, né? Se a gente vai e pega um time ruim que só corre atrás do prejuízo, não sei se tinha deslanchado. Deu sorte de pegar já o time e já embalar. Tanto é que no ano seguinte, aí eu já fui artilheiro pela primeira vez, com 15 para 16 anos. Eu me lembro de uma história que você contou pra gente há tempos atrás, que o seu primo, o Jair, né, seu primo, o Jair Cassola, era o técnico do time. E teve um jogo que você desandou a fazer gols, e o homem quase teve um piripaque lá. Como que foi essa história? Essa história aí é história verídica, não é história de pescador, não. De jogador. De jogador. Isso aí aconteceu no Campo do Garça, né? Foi uma preliminar. Naqueles tempos era gostoso jogar numa preliminar do Campo do Garça. Os times não via a hora que saía a escala de jogos, né? E já preliminar do Campo do Garça, 1h da tarde. Umas 3, depois vinha o Garça. Domingão. Mas era o top da vez, era jogar preliminar. E o que aconteceu nesse dia aí foi que com 14 minutos
eu fiz 5 gols. Começou, marcava um gol, esse meu primo entrava lá e... Como técnico para comemorar. Entrava correndo. Correndo, empolgado, tudo, que tava aquela coisa. Aí, quando fiz o 5º gol, ele chegou e até me deu uma dura. Falou, você para de marcar gol que eu não aguento mais aqui. Foi a primeira vez, acho que um treinador pediu para parar. E o time era um time rurícola, que disputava o amador. Não sei se era o São José dos Bonini, uma coisa assim, era um time da área rural. Certo. Outra coisa, a sua maior identificação foi realmente com o Ipiranga, né? Você teve disputando algumas temporadas pelo Flamengo, inclusive sendo campeão com o Betão Aguiar como treinador. Participou de um campeonato regional, se eu não me engano, com o Salek, mas a sua vida sempre foi ligada ao Ipiranga, time que teve aí a maior longevidade, né? O único time com 39 anos, começou em 60, parou em 99. Só que o motivo de eu citar essas histórias do Alvirrubro é o seguinte: você é o único jogador da história do Ipiranga que participou dos 3 títulos, né? Dos 3 títulos amadores, 76, 79 e 93. Isso. Porque tal qual no futebol profissional muda muito os jogadores, né? E eu era bem identificado com o Ipiranga, né? E participei desses 3 títulos aí, 2 já como titular e o último eu já estava já em final de carreira, já estava na reserva tal, mas joguei o campeonato, joguei a final. Foram esses 3 títulos aí. E com o Ipiranga também tivemos bastante sorte nos troféus da Copa Lions, né? Copa Lions. Daqui a pouquinho estaremos falando sobre isso daí. Tem também algumas histórias bem marcantes do Tico com relação à Taça Cidade de Garça. No segundo bloco a gente vai continuar conversando com o Tico Cassola. Tem mais histórias, muitos gols, enfim. Daqui a pouquinho você conhecerá um pouco mais sobre o maior artilheiro da história do futebol garcense, Vanderlei Marcos Cassola, ou simplesmente Tico. Voltamos com o Lendas do Esporte, nosso segundo programa, e não poderíamos ter uma presença mais especial do que essa. Vanderlei Tico Cassola, maior artilheiro da história do nosso futebol. Nós já conversamos no primeiro bloco como foi o seu início no futebol amador, contamos um pouco da sua história sobre o Ipiranga. E agora também tem algumas histórias interessantes sobre a Taça Cidade de Garça, né, Tico? Eu acho que você é um dos atletas que jogaram pelo Ipiranga que mais vezes conquistou o título dessa competição, que sempre acontece no mês de maio, fazendo parte das comemorações do aniversário do município e que acontece desde 1966. É isso mesmo? É isso. Nessa época aí que começou a Copa Lions, um pouquinho antes, o Ipiranga ele estava sempre em formação e ele, para ganhar campeonato era difícil. Tanto é verdade que nesses 39 anos, só 3 títulos do amador. Mas ele tinha sorte. Uma média de 1 título a cada 13 anos. 13 anos. Mas ele tinha muita sorte nesses torneios e competições, assim, torneio do prefeito, torneio de verão, ganhava. Tanto é que chegou a ser até apelidado na época de Corinthians de Garça, que não ganhava de jeito nenhum. Mas na Copa Lions, né, o Taça Cidade de Garça, o Ipiranga foi soberano, né? Foram 9 conquistas, né? 9 conquistas. Time que mais vezes ganhou. Dessa aí, eu devo ter participado com certeza de 6, eu precisaria ver, mas acho que até de 7 eu consegui. Eu sei o seguinte, dessas que eu participei, 5 eu fui artilheiro, que antigamente tinha era o
dado uma medalha para o artilheiro da taça. Lembrando que esses jogos da fase de classificação com duração de apenas 30 minutos, né? 2 tempos de 15, né? Isso, a primeira fase teve ocasiões que a Várzea tinha bastante time e não era, e disputava tudo só no Platizec, então teve algumas competições que chegou a ser 10 por 10. Tantos times que tinha, e eles já previam que a rivalidade até dificilmente saía vitórias assim, ia para pênalti e era limitado até 3 pênaltis, porque senão terminava de noite, não tinha iluminação, então a coisa era corrido, começava às 8 da manhã e não parava nem para almoço. E só a final, né, que era os 90 minutos, né? E numa edição específica, uma realizada há pouco tempo, 35 anos atrás, né, o Tico eternizou o seu nome também na Copa Lions. Eu me lembro muito bem, pois eu estava presente, foi no Toyotão, em Vila Rebelo, final entre Ipiranga e Flamengo. O Flamengo tinha feito aquela migração do Rebelão para o gramado, para a Várzea Garcense, né? E foi a primeira final. Então estava super lotado e foi o dia da inauguração do Toyotão, dia 5 de maio de 1980. Naquele dia o Flamengo, com o apoio da torcida, foi batido pelo Ipiranga, 3-1. O Tico se lembra quem anotou esses 3 gols na decisão? Quando inaugurou o Toyotão lá, porque o Ipiranga estava já no auge e o Flamengo estava indo em formação e vindo. Foi um dia histórico lá e decidiu, eu estava embalado aí, consegui fazer os 3 gols do Ipiranga. E foi um jogo que marcou, né? A inauguração do Toyotão. Primeiro campeão da história do Toyotão. E mais uma conquista pro Ipiranga. E outra coisa, teve uma edição da Copa Lions aí, alguém me disse que o Ipiranga levou, né? Foi o campeão. Na fase de classificação lá, nos 15 por 15, o time, me parece, até me corrija se você souber dessa história, marcou 12 gols, só que o centroavante do time dos 12 havia marcado 11. Isso realmente aconteceu? Aconteceu, eu não lembro que edição que era. O Ipiranga foi campeão e teve os jogos classificatórios, 3 ou 4, não foi um para os pênaltis. O Ipiranga ganhou todos os jogos. E eu marquei gol em todos os jogos, inclusive na final. E dos 12 gols do Ipiranga, eu fiz os 11 numa edição. E tem uma marca que eu acho que, olha, é um recorde difícil de ser quebrado. Eu não digo só apenas em nível municipal, regional, estadual, sei lá. Pode até ser muita pretensão da minha parte. Mas você já foi premiado uma vez por ser o goleador que marcou gols em todos os jogos do campeonato, contra todo mundo, no primeiro e no segundo turno. O Ipiranga já entrava em campo ganhando com um gol do Tico antes do juiz dar o início do jogo. Essa foi a fase extremamente boa, né? Que durante o campeonato marquei gol em todos os jogos. Mas como que isso é possível? Só na final, que Ipiranga, no jogo final, Ipiranga não era campeão, que aí não dava, mas de turno em retorno, assim, marcando gol em todos os jogos. Era assim, dedicado, aplicado, né? Ipiranga tinha um time bom. E muito embora a Várzea era formada aí por outros fortes concorrentes, né? E teve campeonato que o Tico marcou mais de 60 gols, né? Teve média de 4 gols. Como que é essa história? Então, o maior campeonato que marcou mais gols, né, foi... Tem anotado no troféu, parece que foi 64, uma coisa assim.
que foi um recorde aí, que inclusive nesse ano, ao invés de receber um troféu, como é de praxe, né? Foi ofertado uma chuteira de ouro aí. A gente vai ver isso daí. Ofertado uma chuteira de ouro aí, porque os pessoal então CCE, que hoje é a Sergel, vasculhou nos arquivos lá e viram que uma meta dessa até então não tinha sido alcançada, e acho que até hoje não foi também, né? Não há registros sobre isso, até mesmo pelo número de participantes que temos hoje aí na competição, né? Agora, realmente... Muito embora, Marco, esse ano tinha bastante time. Agora teve um outro campeonato para trás que eu não fiz tanto gols assim, mas a média... Foi muito alta. A média por jogo assim foi superior a desse ano. Tinha menos time, mas a hora que faz a média, deu uma média bem superior. Bom, o telespectador está acompanhando o nosso programa Lendas do Esporte e deve estar perguntando, olha, o Tico fez tanto gol, mas tanto gol, será quantos gols que ele fez na carreira dele? Claro que, assim, exatamente você não sabe. Até porque foi numa época que não havia tanta cobertura da imprensa, não havia tanta preocupação com números, né? Bem diferente de hoje, que existem aí uma imprensa bem dedicada com relação a isso. Mas aproximadamente você tem uma ideia quantos gols você acabou marcando? Aí é difícil, não tem jeito assim da gente fazer assim essa estatística, porque a gente disputava muito amistoso também, além do campeonato, né? Era sempre 2 competições no ano, sempre teve o campeonato amador e um torneio de prefeito, a Copa Verão e os amistosos que fazia. Mas então não tem os registros. A única coisa que tem é os anos que foi artilheiro, tem os gols que foram marcados, né? E você foi artilheiro várias vezes do campeonato amador? Foram 11 vezes. 11 vezes. Time inteiro de futebol. E dessas 11, 5 foram seguidas. Foram 5 anos seguidos. E uns outros anos perdeu por causa que... motivo aí, apareceu um outro centroavante, né, em fase boa. Teve uma época que eu fui jogar no Garça, teve que me afastar, assim, né? Mas assim, é difícil. Aí teria que fazer assim chamar assim matemática, fazer as médias assim, na estatística. Isso. Existe essa possibilidade, mas não tem problema. Antes de fecharmos esse bloco e falarmos mostrarmos também, né, suas conquistas pessoais, troféus, curiosidades, porque a gente sabe que você também atua no ramo do jornalismo, tem uma coluna consagradíssima, né, Recordar é Viver. Vou te fazer uma pergunta para encerrar esse bloco, que é o seguinte: você até perdeu a conta de tantos gols que fez, né? Mas de todos esses gols, quantos foram de pênalti? De pênalti, 0. Mas por quê? Porque não tinha o dom de bater pênalti. Quando ia bater um pênalti, parece que chegar perto da bola, o goleiro parecia que estava maior que a trave. O único que eu fui cobrar, né? Confesso que sozinho o jogo já estava ganho, o jogo já estava lá decidido. Bate, vê a ordem do banco, bate mais esse pênalti aí para aumentar, melhorar a artilharia. Cheguei, parou a bola, o juiz deu coisa, parti em direção assim, ó, o goleiro ficou maior do que a trave. Fechei o olho e chutei. A bola foi lá na arquibancada, lá no barzinho que tinha atrás, foi lá no Campo do Garça, no gol de entrada. Certo. O pessoal tira até o sarro. Bar do Carvalho. Né? Bar do seu Carvalho. O povo começou a tirar o sarro, que estavam tomando cerveja, que eu derrubei lá, cascos lá. O que eu fiz? Já não batia, parei, encerrei a carreira de pênalti. Nunca. Faltas raríssimo também. Não tinha assim.
essa habilidade. Agora, dentro da área, sobrando. Ali que tinha facilidade de marcar dentro da área. Eu não era de marcar gol assim, Marco, de fora da área, daquele chutão, da bola ir no ângulo, de bater na trave, o goleiro relar a mão, não. Ali dentro da área, assim, eu tinha do jeito que a bola vinha, facilidade. Eu já fazia uma jogada assim que eu via como é que estava o gol, o back e o goleiro. E confesso para você, tinha a bola que eu chutava assim, parece que não tinha ninguém na frente. Parece que não tinha, era só empurrar para a rede. Tava o goleiro ali, o back, mas eu não enxergava. Eu dava aquela erguida e falava, ali não tem ninguém. E acertava. Tão fácil fazer gol, né? E quando batia na trave, difícil, e outras coisas, dificilmente chutava a bola batia na trave e voltava. A bola batia na trave e entrava. Chute na trave, assim, também era pouco. Ou era fora, perdi bastante gol. Perdi bastante gol, assim, com a bola fora. Mas de bater na trave, a maioria batia e entrava. Mas é isso aí, Tico. Vamos abrindo espaço a mais um intervalo. Logo após, nós vamos mostrar alguns troféus conquistados pelo Tico Cassola e também mais algumas curiosidades na trajetória, na belíssima trajetória esportiva de Vanderlei Marcos Cassola, o Tico Cassola, maior artilheiro da história do futebol garcense. Em instantes. Voltamos com o Lendas do Esporte de hoje, focalizando a história desse nosso amigo aqui, ó, Vanderlei Tico Cassola, maior artilheiro da história do nosso futebol. E aqui estão alguns dos troféus que o Tico ganhou ao longo de sua trajetória, né? Como ele bem frisou em bloco anterior, ele foi por 11 vezes artilheiro. Só que, ó, esse aqui, ó, o menorzinho aqui, ó, esse troféu aqui que o Carlos de Oliveira está focalizando, esse tem um valor sentimental sem medidas, né, Tico? Esse daqui, por que você tem esse carinho todo especial por esse troféuzinho? Esse aqui troféuzinho no tamanho. Como é que faz? Pequeno no tamanho, mas grande no valor, né? Porque esse aqui é o primeiro, né, que deu a série de artilheiro do campeonato amador, né? E tem aquele velho ditado, como é que é? A primeira professora, primeira namorada, primeiro patrão, a gente nunca esquece, né? E a gente, como sempre esteve envolvido no futebol, esse aqui é o primeiro troféu de artilheiro do campeonato amador. Bem diferente dos dias atuais, né? Mas o valor dele é sentimental. É do ano de 73, quando eu tinha 15 para 16 anos. E já são 42 anos. 42 anos aí de luta. E ele tá aqui, que minha mãe guardou e ficou bem guardadinho aí. Tá o troféu aqui. Me chamou a atenção esse troféu aqui, ó. Esse troféu não foi conquistado pelo Tico Cassola, né? É um troféu, esse faz parte da história. Caso tivéssemos um museu esportivo, ele tinha que estar lá para que todos o conhecessem, né? Bem pesado pelo tamanho, muito diferente dos dias atuais. Qual que é a história desse troféu aqui? Então, esse troféu aqui já não é o de artilheiro, mas esse troféu aqui também tem uma história, relíquia. Esse é uma relíquia. O que é? Esse é o primeiro troféu da Copa Lions. Começou em 1966. 49. Esse é o troféu Jaime Miranda, ofertado pela Gar Café, que o Ipiranga pegou ele, conquistou ele de forma definitiva. E houve até um erro na contagem, que para o time conquistar ele teria que ser 3 vezes consecutiva ou 5 alternadas. Mas o Ipiranga, de fato, trouxe ele quando conquistou pela 6ª vez. Houve um erro de contagem e tal. Ficou um de lambuja. Ficou, né? Isso, para não ter erro mesmo, ficou um de lambuja. E aí foi para os arquivos do Ipiranga e tal, e com a final da
do time, né? Os troféus foram distribuídos. E aí a diretoria lá, Paulo Renato, né, assim, pegou e falou, ó, esse aí, você é o que mais participou, o que mais tem conquista, então esse você pode levar para você. Tá aqui comigo, mas esse troféu aqui tá numa hora que tiver um museu, uma coisa aqui, ele merece estar lá. Se você ver aí, tem as placas dos times, dos primeiros, Mercado, Bangu, Real. Aí, ó, então esse é o original da série aí que... Por isso vamos guardar ele bem guardadinho aqui. E também temos vários itens, né? Vários mimos, né? Que o Tico separou pra gente. Primeiro vou nesse aqui, ó. Isso aqui é uma seleção amadora, né, Tico? Na época, deixar o óculos aqui do lado. Na época era muito comum, né, no amadorismo. Esse aqui é de 1983. Carlos de Oliveira Foca aqui, seleção da então CCE, Comissão Central de Esportes. E aqui está o Tico Cassola, né? Ao lado do Dione, do Tonho Nego, Miau, Serginho Cabeção e assim por diante. Vou mostrando aqui rapidamente para ganhar tempo, Tico. Esse daqui é uma formação clássica do Ipiranga, final dos anos 80. Início dos anos 90, né? Essa é mais uma relíquia. E eu deixei aqui pro Tico mostrar pra gente. Copa do Mundo do Brasil, o Tico esteve presente o ano passado lá, né, Tico? Ah, sim. Mas só voltando ontem ali, você bem frisou ali com a seleção do Amador. Isso, o Amador nosso já era difícil. Novamente o time. Isso, já era assim bem disputado. Então isso aí era um incentivo que eu acredito que falta hoje precisaria ter. O que fazia? Normalmente os times eram todos divididos em duas séries. Ao final do primeiro turno fazia a seleção de uma série contra a outra. Jogava os melhores jogadores, depois fazia a seleção e a CCE trazia time de fora. Nós jogávamos contra o Amador do MAC, do Jaú, do Noroeste. Então era um incentivo para o jogador. O jogador não podia... até de um amistoso contra a extinta equipe do Matsubara. Exatamente. O Matsubara, na ocasião, era o time mais famoso de equipes de base. Revelar jogadores e... veio jogar aqui, o técnico deles era o Dessordi, jogador famoso da Copa, tal, seleção brasileira, veio jogar aqui. O Campo do Garça lotou aquele dia, 2-1, perdemos esse jogo, tá? Mas era um incentivo, o jogador para ir para essa seleção, ele tinha que ter uma disciplina boa e tecnicamente também render, tem que ser qualidade, senão não ia. E era interessante. Então aí você vê, ó, seleção muito boas, né? Deixa eu relembrar só os nomes dessa seleção, enquanto o Carlos Oliveira foca aqui, ó, o presidente da CCE, o Ari Braga, o Osmar, né, o conhecido Tanajura, o Iago Goleiro, Celino, zagueiro João Carlos. Esse é o Campo Grande, né? Campo Grande, o Clecinho chegou a jogar no Garça Futebol Clube. Campo Grande jogava na escola agrícola. O Tonho Nego, Tico, Dione Miau, que são irmãos, e o Serginho Cabeção. Seguindo aqui, falávamos da Copa do Mundo. O Tico esteve presente, né, na Copa do Mundo. Garça na Copa aqui, né, Tico? Abertura, né? Brasil e Croácia. Nós sorteado, né? Conta pra gente. Paralelo ao futebol, jamais aí a gente, da época que praticava, sempre tivemos envolvidos tal, e gostamos de apreciar. E a Copa veio para o Brasil e nós se cadastramos lá quando começou no site da FIFA lá e tivemos a sorte de ser contemplado, né, para assistir o jogo de abertura, e que foi assim um lance inesquecível, assim, árbitro japonês. Árbitro de um jogo só, e o Brasil vitória de
3-1 numa festa assim inesquecível no campo da Arena Corinthians. Foi de virada. Um gol contra do Marcelo, né? Isso, gol contra do Marcelo. Neymar. Não vou me lembrar do segundo gol, mas o terceiro foi do Oscar, de biquinho. O segundo foi de pênalti, né? De pênalti. Foi de pênalti. Foi 3-1. 3-1. 3-1, uma festa muito bonita, tal, que olha, foi de... Outras coisas, outros mimos que com o tempo perderam a sua tradição, né? Isso aqui, o Ipiranga campeão amador de 79, ó, faixa. Na final de 79 ganhou de quem, Tico? Você se lembra? 79, no ano passado, Casa Ipiranga. No ano anterior havia perdido para o São Francisco. Isso. Né? Essa aqui é de 1976. Esse é o primeiro título. Esse é o primeiro título. Ganhou na final do Frigos. Final do Frigos. Então, como se diz, isso aqui também é outro glamour que o futebol atual deixou de lado. A coisa mais gostosa que tinha, a situação mais gostosa que tinha era antigamente o time ser campeão e receber as faixas. 88, essa faixa de 88, Flamengo e Casa Ipiranga, inclusive você pode acompanhar neste instante algumas imagens desse jogo, com as imagens sendo cedidas pelo próprio Tico, que tinha essa gravação, procurou nos arquivos. Você pode ver as duas equipes em campo, Flamengo e Casa Ipiranga, decisão do Campeonato Amador de 88, e ao final, ó, essa faixa aqui, ó, Flamengo tetracampeão, 1988, eu acho que o Flamengo, se eu não estiver enganado, é o único tetracampeão legítimo, assim, do Amador. Não me lembro de outra equipe com 4 títulos. Voltando aqui, essa é a famosa chuteira, né? O Tico fez 62 gols em 1990, né? Famosa chuteira, pesada também. Pesada. Essa daqui é recente, ó. Recente. É uma flâmula, né, do Chenese, Boca Juniors. É o único de primeira, um sentimento. Veio direto de La Bombonera, meu primo Júlio Cassola esteve lá, passei com sua família e fez questão de visitar o templo sagrado do Boca Juniors e nos brindou. Então é toda relíquia do esporte que a gente está envolvido, a gente gosta e... Boca que tem a maior torcida lá da Argentina, né? Boca, River, São Lourenço, Independiente, são as 4 maiores equipes lá do futebol argentino. Em quinto está o Racing Clube, que é o atual campeão. Mas saindo da Argentina, outra relíquia aqui, ó. Isso aqui tem que focar bem, ó. Somente os mais antigos vão se lembrar. Isso aqui é loteria esportiva. A gente levava o volante, né? Como era chamado? Volante. O volante levava na lotérica e a funcionária via onde estava marcada a caneta e ia furando aqui. E depois autenticava na máquina e você concorria a isso daí. E inclusive esse volante aqui, ó, número 300, com essa história que nós vamos finalizar aqui o nosso Lendas do Esporte hoje. Por quê? Aqui está o jogo 13, Garça e Linense. Jogo 13, ano de 1976. O jogo foi realizado no dia 22 de agosto. E o Tico vai aproveitar e vai contar rapidamente a sua passagem pelo Garça Futebol Clube. Inclusive ele está aqui com uma camisa retrô do Garça, né? Que lembra o uniforme de 1971. Para muitos foi a melhor equipe que o Garça Futebol Clube teve naquele quadrangular na capital, que por pouco não subiu, né, para a divisão primeira. Naquele ano foi o Marília, né, que acabou subindo, né, há 44 anos atrás. Que tempo, hein? Que saudade. Bom, Tico, uma história sobre esse jogo Garça Linense, a sua passagem rápida pelo Garça Futebol Clube. Isso. Então, o pessoal fala, Tico, por que você não seguiu no profissional, não se envolveu? Só... são coisas do destino, porque não era para ser. Sempre me dediquei no futebol amador e sempre sei trabalhar.
Jamais, naquela época, você chegasse pro pai ou a mãe e falava, eu vou sair do serviço para ir jogar bola, era complicado. Eram outros tempos, né? Eram outros tempos. Então, estudei, trabalhei e, paralelo a isso, a gente, como se despontava na várzea, e o Garça tinha as equipes aí, formação, eles sempre requisitavam os jogadores do amador. Eles enquadravam, fichavam no destaque. E a gente ficava à disposição do Garça. O time treinava a semana inteira, mas a gente só ia na sexta-feira. O fato que eu relembro, assim, curioso, com a época eles chamaram os 5 jogadores da várzea, eram todos com a letra T. Túlio, Tiarim, Toninho Marques, Tico e Tóio Negro. Tico e Tóio Negro. Foi os 5 que selecionou. Isso no ano 76, 78, quando o Garça já não vivia uma grande fase. Já estava numa queda, tal, numa descendência, e o Garça jogava os campeonatos enfrentando as grandes e fortes equipes que estavam na ascensão. E esse aqui, no ano de 76, marcou, que foi quando ocorreu o destaque na loteria esportiva. O Garça participou do jogo 13 contra o Linense. Foi um fato que marcou a cidade e revolucionou o futebol. O Garça ficou conhecido no país inteiro. O campo bastante lotado, cheio de torcedores, e o favoritismo, um certo ponto, porque tinha os prognósticos, né? Era mais pro Linense, e o empate, mais ou menos, o Garça um pouco abaixo. Mas esse dia aí foi daqueles dias históricos que tinha que acontecer. O Garça começou perdendo e depois virou de 2-1. Quem fez o gol da vitória? O resultado. Vamos já falar bem resumidamente do jogo. 1-0 para nós, 1-0 para o Lins. Perdemos um pênalti que o João Luiz chutou fora. Aí o Cláudio Belon empatou. E lá por volta dos 30 e poucos minutos, 36, eu fiz o gol da vitória num chute de esquerda, assim também, que a esquerda é meia cega, mas aquele dia ela estava firme. No dia seguinte a esse, quantos cumprimentos você recebeu? Assim, como é que eu vou falar? Pouco, porque acabou, no outro dia eu fui trabalhar cedo, acordei, fui pro serviço, você se tranca lá e fica no serviço, só dos colegas de serviço, não tinha assim... E nesse dia, nesse domingo à noite, você me falava anteriormente que quando houve a divulgação do resultado, do Garça 2, Linense 1, pela TV da época... até soltaram rojões. Então, foi outro fato assim surpreendente, porque era 8 horas da noite, o Brasil parava para acompanhar o resultado da esportiva, da loteria esportiva. Não tinha todos esses aparatos de mega, cena, essas coisas. Só loteria. Só loteria, a loteria federal, né? Mas a esportiva, por envolver esporte, era a mais, virou tradicional, virou uma febre. E o programa da Fantástico começava, era preto e branco. 8 horas, começou a fantar. Vinha a zebrinha. TV Colorado RQ. Na época da TV Colorado RQ, e já vinha a zebrinha, mas todo mundo ficava ali, porque já tinha um matemático que fazia a projeção pelos resultados, ele já dava quanto ia ganhar. Matemático Oswaldo Souza. Bom, e aí ele começou a falar, jogo 1, jogo 2, jogo 3, até que chegou no jogo 13, Garça 2, Linense 1. Soltaram o rojão na cidade. Foi uma festa, todo mundo soltando rojão, porque o Garça... Mas que coisa. Foi uma cena assim, impressionante, assim, que marcou. São histórias como essa, né, que o esporte proporciona. Aliás, belíssimas histórias, né? Quem convive com o meio esportivo sabe disso. Se é um segmento que proporciona histórias emocionantes, inesquecíveis, memoráveis, este é o esporte. Nesse finalzinho, estava esquecendo de mostrar aqui, aí o Tico briga comigo se eu não mostrar. É esse aqui, ó, esse ingresso aqui, ó. 1977, ele esteve presente
no jogo final, num dos jogos finais, foi o segundo jogo, entre Corinthians e Ponte Preta. Esse jogo até hoje é o recorde, né? 150 mil pessoas lá no Morumbi. Esse jogo a Ponte venceu, foi para o terceiro, aí o Corinthians com aquele gol do Basile, no dia 13 de outubro de 77, venceu a Ponte Preta por 1-0, dia da expulsão do Rui Rei, árbitro do Cídio Vanderlei Bosquilha, e aí o Corinthians foi o grande campeão. Esses são alguns dos itens, né, históricos que o Tico possui em seu acervo. Tico, olha, eu só tenho realmente a agradecer toda a sua atenção para com a equipe do GTV Esporte, né? Estivemos ao lado do cinegrafista Carlos de Oliveira fazendo essa gravação do segundo programa Lendas do Esporte, e ficamos muito orgulhosos e felizes com a sua presença hoje. Muito obrigado, viu, Tico? Obrigado, Marcão e toda a equipe do GTV Esporte. Então, esse aqui foi um pouco e vários assuntos que a gente tratou aqui, né? E para finalizar, eu só gostaria de agradecer a todos vocês e também mostrar dos vários troféus que a gente ganhou, um também tem especial atenção. Vários troféus de artilheiro. Esse aqui é o troféu Disciplina, que o Ipiranga ganhou um ano, e assim que também foi distribuindo, eles ofertaram para mim. Por quê? Eu joguei bola durante aí uns 25, 30 anos. E felizmente, graças a Deus, nunca sofri um cartão vermelho e nem um amarelo. Toda vez que eu falo, eu fico até emocionado. Porque não é fácil. Então esse inclusive é um recado que eu dou para quem gosta, para quem pratica o esporte, que o esporte amador não é briga. A gente tem que respeitar o colega, o adversário, os juízes, principalmente o juiz, e pôr a primeira disciplina. E depois, ganhou, perdeu, vamos fazer do futebol uma festa. Sem dúvida. E com as palavras do exemplar Vanderlei Marcos Tico Cassola, vamos finalizando o nosso programa de hoje, o Lendas do Esporte. Voltaremos com mais uma personalidade esportiva na próxima edição. Um grande abraço e até lá!